Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui com as nossas aulas de geometria espacial e agora nessa aula a gente vai conhecer um pouquinho dos cilindros, tá? Mas primeiramente a gente vai ter que ver o seguinte, o que nós estávamos estudando até agora, por exemplo, os prismas, né? Eles eram formados apenas por polígonos, né? Então se eu for pegar um prisma aqui, né? Desenhar um prisma aqui um pouquinho tortinho, todas as superfícies deles eram polígonos, né? Não tinha nenhuma superfície arredondada, todas as superfícies eram planas. Já o que nós vamos estudar agora, os corpos redondos, né? São sólidos geométricos que têm superfícies arredondadas, tá? E também são chamados de sólidos de revolução. Esses corpos redondos que nós vamos estudar, né, são em três tipos: os cones, os cilindros e as esferas, tá? Repara aqui, ó, que o cone tem essa parte arredondada, que é a lateral dele, e a base, que é essa parte plana. O cilindro, lateral, parte arredondada, base, que é a parte plana. E a esfera, superfície totalmente arredondada, tá bom? E nós vamos começar estudando os cilindros, tá? Bom, onde que a gente encontra cilindro? Por exemplo, em latinhas, tá? Então, para você desenhar o cilindro, tá? Começa desenhando uma bolinha meio achatada, tá? Não faz ela redondinha, porque senão vai ficar meio torto. Você puxa uma lateral, outra lateral. Aí a parte de baixo, você faz meio arredondadinho a parte da frente, que é a parte que você vê, e a parte de trás que você não vê. Pronto, você faz pontilhadinho, tá bom? E os elementos de um cilindro, né, as partes que compõem ele, são os seguintes. As bases, tá? Que são esses dois círculos aqui, ó, C1 e C2. Então, posso falar que aqui eu tenho uma base, que é o círculo C1. Aqui em cima, uma outra base, que é o círculo C2. Ó, aqui está desenhado mais bonitinho. Então, ó, uma base em cima, outra base embaixo, tá? Bom, se as bases são círculos, né? Todo círculo tem um centro, correto? Então, se eu pegar o centro de cima e o centro de baixo e ligar, né? Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui direitinho. Esse segmento de reta aqui que eu vou obter é chamado de eixo. Então, olha aqui o eixo passando por dentro do cilindro. Tá certo? No cilindro nós temos também as geratrizes, tá? O que são as geratrizes? São segmentos paralelos aos eixos, tá? Com extremidades nas circunferências C' e C1. Então, ó, se eu pegar daqui de cima até aqui embaixo, este segmento aqui, ó, é uma geratriz. Este outro segmento aqui é uma geratriz, ó. Então, aqui no que eu desenhei, temos aqui uma geratriz, que a gente costuma indicar por G de geratriz. E este outro segmento é outra geratriz, tá certo? E nós temos também as alturas, tá? Que é a distância entre uma base até a outra, tomando cuidado que tem que fazer um segmento perpendicular, tá? Mas como assim um segmento perpendicular? Perpendicular. Deixa eu limpar aqui o slide. Na hora que eu pego e ligo base de cima e base de baixo, eu tenho que garantir que eu obtenha um segmento fazendo 90 graus. Então, nem sempre a altura vai coincidir com a geratriz, tá? Então, se eu desenhar um outro cilindro aqui, que nem a gente vai ver daqui a pouco, tá? E fizer um segmento que ligue base de cima até base de baixo fazendo 90 graus, esse segmento é a altura. Ah, mas se o cilindro for meio tortinho, o que eu faço? Eu estendo aqui a minha base de baixo até conseguir este ângulo de 90 graus. Então, esta distância aqui, que eu estou pintando de vermelho, que é a altura do cilindro, tá?
A gente classifica os cilindros em dois tipos. Cilindro oblíquo, tá? Quando ele é meio tortinho, tá certo? Então, esse cara aqui é um cilindro oblíquo. Aqui a gente quase não utiliza eles, tá certo? E o cilindro reto, que é o caso mais utilizado, tá? O cilindro reto, pessoal, o eixo, tá aqui ele, ó, lembra que ele passa pelo centro da base de cima e pela base de baixo? Ele vai fazer 90 graus com as bases, ó. Então, na hora que eu faço esse segmento aqui, que é o eixo, se ele fizer 90 graus com a base, eu tenho o cilindro reto. E neste caso, a geratriz, que é este segmento aqui da lateral, ele vai ter a mesma medida da altura. É esse caso aqui que a gente usa mais, tá certo? Só para a gente comparar com o cilindro oblíquo, ó, centro da circunferência de cima com a de baixo, passei o eixo. Repara que o eixo não vai fazer 90 graus com a base, vai fazer um ângulo diferente. E na hora que eu vou puxar a altura, ó, tá aqui a altura, né? Eu estico aqui a base, tem que fazer 90. Esta é a altura, certo? Aqui eu tenho a geratriz. Então, repara que a altura está de um lado, a geratriz do outro. Então, a altura aqui é diferente da geratriz se eu tenho o cilindro do tipo oblíquo, tá certo? O cilindro, pessoal, né, e os corpos redondos em geral, são chamados de corpos de revolução. Por que corpos de revolução? Porque eu vou pegar uma certa figura, tá? Vou colocar um eixo e vou girar em torno desse eixo para obter o sólido geométrico, tá certo? Então, pessoal, se eu pegar um retângulo, certo? E colocar um eixo aqui, tá? Por exemplo, se eu pegar um pedaço de papel sulfite e do lado dele eu colocar um palitinho, alguma coisa assim, certo? E começar a girar esse palitinho, tá? Olha o que vai acontecer. Então, estou girando, ó. Aqui está a folha de sulfite, ela está girando. E conforme vai girando, olha o que está acontecendo. Ele vai criando a superfície do cilindro para mim, tá? Então, revolução é girar. Ó, aqui eu tenho o eixo que está fixo, certo? E em torno desse eixo, né? Olha o eixo aqui. E em torno desse eixo eu fui girando e obtive o cilindro, tá certo? Algo extremamente... outro elemento importante do cilindro é a secção meridiana, tá? Secção, pessoal, é a mesma coisa que corte. E meridiano, basicamente, seria meio, tá? Então, eu tenho o cilindro aqui, tá certo? Tá aqui o cilindro. Tá aqui o centro das duas bases, tá? E se eu vier e fizer um corte no meu cilindro bem aqui, ó, né? Se eu fizer a intersecção de um plano, de um cilindro com um plano que contém o eixo, né? Basicamente é o cortar o cilindro ao meio, cortar ao meio, tá? Esta metade aqui, né? Ela vai ficar mais ou menos assim, não vai? Então, tenho aqui esta lateral, né? Então, secção meridiana, eu fazer essa secção meridiana é eu cortar o cilindro ao meio, tá? E o que vem a ser a tal da secção meridiana? É essa superfície aqui, ó, essa face que eu estou pintando de vermelhinho, tá? Que é a secção meridiana. É eu olhar ela de frente, tá? Eu vou obter este retângulo aqui, tá? É esse retângulo aqui que vem a ser a secção meridiana, tá? E quais são os elementos aqui da minha secção meridiana, pessoal? Repara que se eu for olhar para as bases do cilindro, a base é circular, não é? Tem aqui o centro. Repara, eu estou passando da figura espacial para a figura plana, tá?
E todo círculo tem o seu raio, que vai do centro até a bordinha. E aqui também tem o raio, não é? Então, essa medida aqui, que nós chamamos de diâmetro, mede 2 vezes o raio, correto? Então, se eu for pegar e olhar aqui no meu cilindro, aqui é o raio, aqui é o raio. Então, essa medida aqui é 2 vezes o raio, não é? Na hora que eu faço a secção meridiana, que eu corto o cilindro ao meio, eu também vou obter uma medida aqui embaixo que mede 2 vezes o raio. Então, olhando só para essa face aqui retangular, aqui eu vou ter uma medida que é 2 vezes o raio, olha. Raio para cá, raio para cá. Então, 2 vezes o raio, certo? E de uma base até outra, eu tenho a altura. Então, fiz a secção meridiana, cortei o cilindro, olhei apenas essa face aqui, que é a secção meridiana, aqui é a altura, tá? Então, basicamente, eu vou ter este retângulo aqui, tá certo? Um caso importante é o cilindro reto equilátero, tá? Na hora que eu faço o corte no cilindro equilátero, tá? Na hora que eu venho, faço o corte aqui para obter a secção meridiana. Opa! Então, estou fazendo aqui de novo aquele mesmo esqueminha que eu fiz no outro slide, tá? O esqueminha da secção meridiana, certo? Se eu tiver que este lado aqui tem a mesma medida deste, eu sei que embaixo é 2 raios, em cima é a altura, né? Eu vou obter um quadrado. Então, esta face aqui, né, a parte da frente que eu vou obter, é um quadrado. Ó. E no quadrado, a gente sabe que todos os lados têm a mesma medida, né? Então, aqui vai ser um lado, aqui vai ser outro lado. Como esse cara mede 2 vezes o raio, e esse aqui é a altura, então uma relação matemática importante que vale apenas para o cilindro equilátero, tá? Apenas para o cilindro equilátero é essa aqui, de que a altura dele mede o dobro do raio, tá certo? Para a gente poder entender melhor o cilindro, né, vamos fazer a planificação dele, né? Vamos fazer a abertura dele. Então, eu tenho aqui o cilindro. Se eu abro o cilindro, né, o que eu tenho aqui? A lateral do cilindro vai ser um retângulo, não é? E as bases, tem aqui uma base, não é base, não é base. E as... Oh, caramba! E as bases são círculos, não é? Quais são as medidas aqui da minha lateral? Se eu abrir aqui o retângulo, este lado do retângulo aqui tem a medida da altura do cilindro, não é? Agora, esta parte aqui, ó, este outro lado aqui, repara, pessoal, que é o contorno do círculo. Opa! É o contorno do círculo. Por quê? Na hora que a gente pegou e fez este contorno aqui, né, na hora que a gente abriu o círculo, vamos voltar, ó, na hora que a gente foi abrindo ele, o círculo teve que passar por toda essa extensão aqui. Então, a gente tem o contorno do círculo, né? O seu comprimento. E a gente lembra que o comprimento do círculo
É aquela formulazinha manjada do 2πr. Então, essa base aqui, ó, da nossa lateral, desse retângulo que forma a lateral, mede o comprimento do círculo, né, que teve que passar por aqui tudo. Então, 2 vezes π vezes o raio. Está aqui, tá? Então, esquematicamente, a lateral é um retângulo, certo? Está aqui o retângulo da lateral. Aqui a gente tem a altura do cilindro e aqui 2 vezes π vezes o raio. A área lateral vai ser essa medida da base, que é o 2πr, vezes a medida da altura, tá certo? Então, está aqui a fórmula para a gente calcular a medida da área lateral, certo? Já a área da base é o círculo, né? Tá meio tortinho aqui. Lembra que para você calcular a área do círculo, lembra que para a gente calcular a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, a área da base de um cilindro, πr ao quadrado, certo? A área total, né? Lembra que o cilindro, pessoal, ele vai ter duas bases. A base de cima e a base de baixo, não é? Então, para eu encontrar essa área total aqui do cilindro, o que eu vou ter que fazer? Opa, deixa eu voltar aqui que bugou. Somar 2 vezes a área da base, porque eu vou ter uma base embaixo e uma base em cima, então eu tenho que somar ela 2 vezes, com a área lateral, tá certo? E o volume do cilindro, você vai encontrar fazendo a área da base vezes a altura, tá? A gente vai ver isso aqui melhor quando a gente for resolver exemplos, tá? Mas por enquanto é isso daqui, pessoal. Bons estudos a todos, gente. Até mais.